Você não pode ser o que quiser. A Bíblia, ela é imutável, a palavra de Deus é imutável. Por mais que o Aleluia. mundo traga para você uma gama de possibilidades para você ser o que quiser, o que o Senhor diz sobre você? Ele criou você com qual finalidade? Para qual propósito você foi Sim. gerada? Eu me faço essa pergunta todo dia. E eu faço essa afirmação. Eu acordo e falo com Deus, falo, Espírito Santo, vem guiar meu dia hoje. Não, que a minha vontade, ela se vá, se não for para agradar o Senhor. Que eu seja aquela hoje que o Senhor me gerou para ser. Meu Deus, sim. E todos os dias eu peço para que o Senhor seja o dono da minha vida. E todos os dias eu experimento das maravilhas do Senhor. Porque eu entrego para Ele o meu Sim. dia. Eu não deixo a vida me levar. Como dizia um poeta. Como diz um poeta. Que é o grande perigo, né? Deixar perigo. a vida nos levar. A gente não ter realmente o entendimento do chamado, da força que é a gente viver à altura da nossa identidade. Sim. Né? Viver à altura do que a palavra diz que eu posso, do que a palavra diz que eu sou. Então, é a gente crer nessa identidade. Então, eu vejo que é uma geração, realmente, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, cultura leve. Essa cultura mas é uma cultura leveza. fluida, né? Sim, que ela sim. não... E isso é muito perigoso. Bauman porque... já trazia pra gente a cultura da liquidez, né? A água é líquida e ela se encaixa ela em qualquer ambiente. E hoje... E é como se fosse a política da boa vizinhança. Eu tenho que me dar bem com todos os povos, com de todas as tribos. Eu tenho que me dar bem com as pessoas da faculdade, eu tenho que me dar bem com o pessoal da igreja, eu tenho que me dar bem com todo mundo. E isso é um grande perigo. Porque quando eu faço parte de todas as rodas, na verdade, eu não estou decidindo qual roda de fato eu faço parte. Exatamente. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que as más conversações, elas corrompem. Corrompem por quê? Nós temos as características das 5 pessoas que mais nos influenciam. Sim. Nós somos construídas constantemente, diariamente, por características. E quando a gente fala de influencers, essas pessoas também têm que ter uma bandeirinha vermelha ali de perigo se elas não estão te levando para onde você deve ir. Essas 5 pessoas, e aqui eu queria que vocês pensassem nessas pessoas que vocês estão sendo influenciadas. Quem são as suas referências? É isso aí. Quando eu faço um gabinete, né, quando alguma pessoa senta para conversar comigo, eu pergunto, de onde você veio? Quem você é? Você sabe me responder? Porque falar do outro é sempre fácil, mas quando a gente vai se analisar, aí a gente consegue ver até um olho arregalado, assim, quem sou eu? Como é que eu respondo isso? Então, a pessoa não sabe quem ela é. Sim. Ela não consegue afirmar quem ela é. Né? Quem são as pessoas que você mais admira hoje? Pessoas reais. Não quero saber de pessoas de fora. Eu quero pessoas reais. Quem são as pessoas hoje que você admira? Poucas pessoas falam dos pais. É mesmo? Pouquíssimas pessoas. É sempre um bom teólogo, é sempre uma boa pastora, um bom orador, né? Nossa, e aí isso é muito forte. Porque os pais, eles estão perdendo essa referência do lar. O pai e a mãe. E isso dói nos nossos corações. E se não dói, deve doer. Quando a gente escuta isso. Né? E a gente pergunta mais, né? Quem são quais são os 5 livros que você mais gostou, mais impactou a sua vida? E ali você começa a entender quem aquela pessoa é. São perguntas estratégicas, né? Qual é aquela pessoa que está ali na sua frente, né? Sim. Como ela foi construída até chegar ali e onde você consegue ver Jesus naquela identidade. Às vezes construída de uma forma a ser cada vez mais afastada do Senhor. Sim. E a gente vive um tempo em que nunca se viu tão forte. Na minha época já tinha aquela ideia de que entrou na faculdade e vai se desviar. Já se tinha isso na minha época. E eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu falei, nossa, é aqui que eu vou agora pregar a palavra. E eu utilizei realmente da minha faculdade um lugar de campo missionário. É isso aí. Eu comecei a tocar violão com 18 anos de idade. Eu morava em Bangu, que é bem longe do centro da cidade, mais de 1 hora e meia. E eu pegava o ônibus de manhã cedinho, às 5 horas da manhã,
ia para o meu estágio no centro da cidade, deixava meu violão no cantinho. À noite eu ia para a faculdade. Quando chegava à noite na faculdade, eu tirava o meu violão da capa e eu fazia um culto no pátio da faculdade. Então eu falei assim, é agora, né? Sempre ouvi de que o jovem, quando entra na faculdade, ele se desvia. Agora que eu vou pregar a palavra, agora que eu vou ser uma bênção aqui. E eu me esforcei para viver isso. Mas não foi fácil. Eu me lembro que às vezes eu era parada na faculdade e diziam assim, mas você não vai para uma festa? Você não bebe nada? Porque, assim, é como se você fosse de outro mundo. Você, com 20 anos, 22, 23 anos, você não ir para uma festa, você não beber, você ser virgem. Isso era, assim, algo... Imagina, na minha época, imagina hoje, pastora Pérsia. Sim. Então, hoje, para você ser cristão, ser firme na sua identidade, você tem que passar por todo esse processo do questionamento das pessoas. E eu vejo que hoje, mais do que nunca, muitos jovens se desviam quando entram na faculdade. É triste, né? Sim. Mas existe algo muito, muito sério, né? É matemático isso. Sim. Se você não influencia, você é influenciado. Se você não está firme na fé, pode ter certeza que vai ser muito mais fácil você entrar numa faculdade e se desviar. Sim. Nós como igreja, a gente coloca um peso nesses jovens e um medo neles, dessa tal faculdade. Parece que é um monstro, né? Que vai esperar eles lá dentro. Eu vivi isso. Eu, quando entrei para a faculdade, eu não era cristã ainda. Então, eu não sei como era entrar nesse monstrão. Desse jeito. Mas eu sento com as meninas e falo, olha só, você sabe quem você é. Sim. A sua identidade está firmada no Senhor? Tá. Então, pronto. Você vai chegar para influenciar aquelas vidas. Você vai ver alguém ali cabisbaixo, você vai ver alguém ali precisando de afeto, né? Uma menina ali precisando de um abraço, de uma palavra consoladora. E você vai ser luz naquele ambiente. Você não vai receber um ambiente e se apropriar dele e fazer parte daquele ambiente. Você vai chegar ali e fazer a diferença. Para mudar a atmosfera daquele lugar. Para mudar. Agora, se você acha que está pesado, você tem uma igreja aqui para te auxiliar. Sim. Você não vai perder o norte. A igreja continua aqui. Sim. Se você entender que você está perdendo um pouco da sua identidade, continue. E a gente vai se fortalecer cada vez mais nos gabinetes, nos momentos de devocional. E você vai entrar para um momento ali onde você vai começar a firmar mesmo a sua identidade no Senhor. Sim. E eu vejo que hoje a gente vive uma geração que os filhos mandam nos pais. Na minha época, se eu, adolescente, dissesse pro meu pai que eu sou nascida e criada no lar evangélico, que eu não queria ir para a igreja com 13, 14 anos, não existia isso. Você não tem maioridade. Sim. Você vai para a igreja. Tipo, todo mundo vai, você vai. Você é dessa casa, você está debaixo da minha liderança, você vai. Não tem opção. Hoje, não. Hoje o jovem diz, eu não quero ir, tipo... Não estou afim, não gosto da igreja. E simplesmente existe essa falta de posicionamento, né? Apatia. Sim. Espiritual. Dos pais. Eu acho que precisa ter mais esse posicionamento. Eu imagino que você deva ouvir muitas histórias. Porque quando você lida com cada jovem, você lida com a família dele também. Você lida com o relacionamento dele com o pai, com a mãe. E é incrível como a paternidade e a maternidade, ela influencia a nossa vida. Então, isso é até algo que a gente deseja conversar sobre a importância de uma paternidade e uma maternidade resolvida, curada em Deus. Né? Como que você percebe isso, você vê isso hoje na sua caminhada, no seu ministério, o quanto a necessidade da gente ter realmente essa cura na paternidade. E não só na paternidade, na maternidade também. Na maternidade também, né? Porque a gente entende aí que tem meninas e meninos feridos não só com o pai, com a figura paterna. Porque é mais fácil delegar para o pai a minha ferida, né, os meus traumas, mas a mãe também detém uma fatia ali um pouquinho robusta de algumas feridas nos seus filhos. Mas aí, voltando à pergunta inicial, como lidar com essa frieza espiritual, né? Essa apatia de, não, meu filho não quer vir mais para a igreja. A gente lida muito com isso, né? Ai, meu filho não quer mais vir para a igreja, o que eu faço? Aí quer perguntar pro líder
O que eu vocês faço? ficam com uma responsabilidade difícil, porque né? parece Querem que a colocar gente tudo que na vai conta de buscar o vocês. garoto lá na casa dele, bater na porta e falar, vem cá, você vai para a igreja sim, sabe? E não é o nosso papel. Não é O nosso papel é entregar um evangelho genuíno para esses e essas que estão dispostos a ouvir. Mas a construção do lar, a construção do filho, né? Os pais, eles têm filhos, e a construção dessa identidade no Senhor, ela vem do cotidiano. E aí que tá. Como esse pai e essa mãe estão lidando com Jesus dentro de casa? Será que é um Jesus acessível que o filho ama e quer fazer parte desse Jesus? Ou é um Jesus excludente? Aquele que eu sou santo fora de casa, mas dentro de casa eu sou terrível. O filho vai olhar e falar, realmente, eu não quero participar disso. Então, como fazer? Como balancear? Como mostrar Jesus para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem de uma forma tão natural? É pedir perdão para os filhos, coisa que os pais não sabem fazer. Filho, eu me alterei, eu me exaltei com você aquele dia, eu preciso me redimir, eu preciso pedir perdão, porque Jesus me perdoa todos os dias. Sim. Porque sem o perdão divino eu não sou ninguém. E se Jesus não me perdoasse, nem aqui eu estaria hoje. Então eu preciso, com base no que Deus faz em mim, fazer em você também. E mostrar para você que o DNA que eu carrego também é seu. De amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Então, quando eu começo a imprimir a identidade de Cristo nos meus filhos e construir com eles a identidade deles no Senhor, não tem como. Sim. Você vai criar filhos mais apaixonados por Deus do que você. E a minha intenção Amém. é essa, que os meus filhos sejam mais apaixonados por Deus do que eu e meu marido. Sim. Que meta. Essa é a meta. Sim. Que meta linda. É fazer os filhos mais apaixonados por Jesus e tornar um evangelho acessível, né? Sim. Um evangelho simples. Simples. E lá em casa, por exemplo, um comete uma falha. Eu trago o evangelho. Falo, filho, tem um filtro lá em casa que é muito fácil. Eu quero ensinar para você que está me ouvindo, que ainda não pratica isso. Jesus faria o que no seu lugar? Sim. Bati no meu irmão. Jesus faria o que no seu lugar? Tudo. Jesus faria o quê? Não faria isso, mamãe, e pediria perdão. Falei, então faça como Jesus.